Gostaria de conversar com os irmãos nessa tarde a respeito de um tema bastante polêmico, que é a verdade absoluta. Não há nada mais triste e deprimente que essa desilusão humana em relativizar todas as coisas e desprezar o poder e o controle de um ser soberano diante de toda essa complexidade da criação do universo. A própria anatomia humana, as leis da natureza e as intricadas formas orgânicas, elas nos apontam para um legislador e autor consciente. O mundo, de forma alguma, é um lugar aleatório, onde não existe uma ordem e um princípio que rege e determina tudo o que acontece. Nós precisamos estarmos conscientes dessas condições, porque o homem, ele tenta abstrair Deus da sua mente, simplesmente pelo motivo de não compreendê-lo, de não entender o seu plano de salvação. E todas as coisas com que atacam a Deus e a sua existência, elas não se sustentam diante de todas as coisas que nós contemplamos, que nós vemos e que existem dentro de nós mesmos, a nossa própria consciência. O ser humano, de maneira nenhuma, é um amontoado de subjetividades, mas certamente ele foi criado para desvendar em seu interior, em seu íntimo, essa verdade absoluta expressa em Cristo Jesus. Se o homem cumprisse 10%, apenas 10% dos ensinamentos realísticos de Cristo Jesus, a vida no mundo seria bem melhor. O que se observa, irmãos, nas religiões, nas seitas, nas igrejas, são resquícios e partes de uma verdade cristã que não se completa, que não se encaixa, ou mesmo apresenta o propósito objetivo do Criador. Nós temos a concepção de que Deus, ele criou uma verdade absoluta e que ele projetou na mente do homem capacidade para interagir com essa verdade, encontrar essa verdade dentro de si mesmo. Quando Jesus estava sendo julgado diante de Pilatos, ele deu testemunho da verdade, se colocou como a verdade. Estava ali sofrendo dos seus algozes, todo aquele sofrimento. E quando ele pronunciou esta frase diante de Pilatos, que ele era o testemunho da verdade, Pilatos perguntou: o que é a verdade? E nem esperou a resposta, pois, como a maioria dos homens, ele acreditava apenas na realidade do Estado, das culturas, do poder da espada, de Roma. Certamente, ou talvez, ele teria razão, se não houvesse um poder transcendente que controla todas as coisas, a vida e a morte dos homens. A filosofia, ciência, a juventude, a velhice, talentos, conhecimento humano,
todos esses se perdem no túmulo. Os homens, eles não têm como explicar, ninguém sabe o que acontece depois da morte. Só Deus tem a resposta. E isso tem afetado muita gente, tem irritado muitas pessoas. Quanto a Jesus, ele tinha o controle sobre o seu próprio sacrifício em nosso lugar, até na questão da sua própria morte. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o poder de dá-la e o poder de tornar a recebê-la ou tomá-la, pois isso é o que meu Pai me mandou fazer. João 10 e 18. O que nós entendemos disso, irmãos? E as pessoas às vezes pensam, né, que Jesus ele foi entregue através daqueles julgadores judeus do Sinédrio e ao poder romano, ao julgamento de Pilatos, quando estava ali. Mas o que aconteceu, na verdade, foi que ele estava se entregando para salvar a humanidade. Ele estava se envolvendo conosco, pagando os nossos delitos, os nossos pecados. Não tem teoria nem argumento mais contundente do que este. As pessoas acreditam em tantas fábulas, em tantas coisas sem sentido, e muitas das vezes deixa de acreditar numa verdade que é tão simples de nós percebermos. E fogem daquilo que realmente faria com que alcançasse uma compreensão da verdade que está interiorizada dentro de si mesmo. A gente sabe que não há uma explicação concreta sobre a vida após a morte. Só que Jesus indicou nos evangelhos: céu ou inferno. Mas essas são perspectivas para o homem moderno que eles refutam. Ninguém quer perder tempo ou acreditar nesse tipo de argumento. Então é melhor deixar para lá, refutar essa teoria de todas as formas, substituí-la por morreu, acabou, aniquilação, vai para um lugar melhor, a própria reencarnação, que é uma teoria, uma crença que eu acho excelente, mas infelizmente ela entra em choque com a sentença que está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, que está ordenado ao homem morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Vou repetir. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Depois segue-se ao juízo. Jesus alertou que depois da morte o homem poderia perecer, cair num lugar de sofrimento. Imagine o problema que vai ser se ele estiver certo. Sofrimento é uma coisa tão intrínseca, é uma coisa tão comum ao homem nesta existência, que o inferno ele pode brotar da semente interior do pecado que existe dentro de nós mesmos, se alimentarmos o mal em nosso coração. Jesus ele afirmou ser a verdade
diante de Pilatos. Em outras ocasiões, deu testemunho da verdade. Lá em João 8:32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Várias vezes ele se colocou como a verdade absoluta diante dos homens. A sua maior vontade, o seu maior desejo, o desejo de Deus, era que a humanidade encontrasse a liberdade em seus ensinamentos e se livrasse, se libertasse das correntes e fortalezas que nos prendem, que os prendem em nossos traumas, em nossos sofrimentos, em nossas mazelas da infância, dos sofrimentos e angústias da vida que nos aprisiona e não nos deixa ser contagiados pelo amor de Deus e amadurecer para a prática do verdadeiro conhecimento e equilíbrio cristão. A gente precisa, de uma vez por todas, parar de viver de migalhas da religiosidade, falsas interpretações que não nos satisfaz e deixa um buraco do tamanho de um bonde na nossa alma. Essa que é a realidade. Você vê os homens na religiosidade perambulando aí o tempo todo e nunca consegue encontrar um ponto de equilíbrio. E nós precisamos, de uma vez por todas, romper com essa condição. Eu fico triste, eu vejo as pessoas, os pregadores, usando programações neurolinguísticas para enganar as pessoas com mensagens textuais puras, homilética, técnicas, trazendo esperança, trazendo palavras de conforto que muitas das vezes não refletem a realidade daquilo que Deus planejou para cada um de nós. Nós precisamos, irmãos, fugir dessas armadilhas que muitas das vezes nos encontramos. Eu entendo que às vezes a pessoa nasce num lar, numa família em que a tradição, a religiosidade ensinada desde quando a pessoa sai do berço, e as pessoas têm dificuldade de experimentar outras coisas, e principalmente de analisar o que Jesus ensinou. As pessoas têm dificuldade de se desprender daquilo que está incutido dentro da sua natureza, da sua infância, da religiosidade, das tradições, dos costumes, e muitas das vezes deixa de ler a palavra de Deus. Mas se você começar a conhecer a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, você vai perceber que todas essas coisas que ensinam aí não são a verdade da palavra de Deus. A verdade absoluta de Cristo, ela é simples, ela é inteligível, ela é assimilável a cada um de nós. E ela penetra no nosso coração e ela nos amadurece. Ela nos faz obter um crescimento, um desenvolvimento, porque há um embate, há um confronto do Espírito de Deus com o nosso. E nós começamos a melhorar, a fazer modificações na nossa vida de dentro para fora. Mudamos nosso modo de pensar, o nosso modo de agir no trabalho, com as pessoas, com os nossos parentes, com os nossos cônjuges. Paramos, muitas das vezes, de fazer coisas erradas, entendeu? Às vezes até
de situações simples em pegar uma fruta que está caída no mercado e colocar no lugar. São essas coisas que nos atingem. E elas nos atingem de uma forma que traz mudança e condição de nos tornarmos como o próprio Cristo. Porque ele vai nos transformando, vai nos modelando, vai nos renovando. Essa é a verdade que o homem precisa conhecer. Não essas bobagens que nós estamos acostumados a ouvir por aí, essas programações que você precisa estar sempre voltando lá para ser retroalimentado e aquilo não cessa nunca, você nunca consegue desenvolver uma vida espiritual e uma vida psicossocial. Você continua doente psicossocialmente, porque você não consegue lidar com as suas frustrações, com as suas tristezas. Só quando você está num ambiente de culto, na atmosfera de culto, em que eles envolvem você com aquelas músicas, com as palavras que são ditas, com os desenhos nas paredes, parece aquela história da caverna de Platão. E nós precisamos nos libertar disso. Não quer dizer que você não deva ir à sua igreja, mas você deva ir à sua igreja de uma forma madura, consciente, sabendo do que você está tratando lá com Deus, ouvindo e julgando aquilo que está sendo falado pelo preletor, pelo pregador. Aquilo que está sendo ensinado. Eu falei da outra vez, na outra mensagem, que o pastor, ele é um guia. Ele é aquele que nos direciona. Por isso que a Bíblia fala para que nós oremos por aqueles que nos ensinam. Por isso que a Bíblia manda que a gente vele pela alma dos nossos mestres, dos nossos pastores, porque eles vão dar conta. Aqueles que querem ser mestres, que querem ensinar a palavra, que querem ter status, de serem chamados de rabi, de mestres, de reverendos, de bispos, de apóstolos, eles terão que dar conta de todas as coisas que fizerem. Então é preciso que você, em contrapartida a isso, ore por essas pessoas, para que eles não sejam falsos, para que eles ensinem a palavra, e a palavra da verdade, entendeu? O pastor é servo. Eu fico vendo essa bobagem aí, que falam muitas das vezes, o pastor é o anjo da igreja, o pastor é o ungido do Senhor. Qual a dificuldade disso? Se ele é o ungido do Senhor, se ele é o anjo da igreja, ele é o que tem que mais sofrer diante dos irmãos, diante daqueles que ele guia ou ensina o caminho do Senhor, porque dele será cobrado e terá muito mais açoites e sofrimentos diante de Deus se não ensinar a verdade de sua palavra. Anjo é servo. Quem estuda sobre anjo sabe muito bem, na teologia, que o anjo ele não é digno de adoração, não é digno de reverência. Anjo, ele está aqui, está ali para cumprir as ordens de Deus sem questionamento. Tem uma passagem no livro de Apocalipse que João se ajoelha diante do anjo e ele fala, não faças tal, eu sou conservo teu. Você sabe o que significa a palavra conservo? É aquele que serve juntamente com o outro. Então, esse negócio de eu sou o anjo da igreja está em uma situação pior do que o próprio crente que está sentado no banco. Entendeu? Porque precisa ser bombardeado pelas necessidades daqueles irmãos que necessitam, que precisam do acolhimento e do amparo e do ensinamento verdadeiro de Deus. Se errar 1 milímetro, vai pagar o preço diante de Deus. Então, é isso que eu quero passar para os irmãos. A verdade absoluta de Deus
ela está entre nós, está na manifestação de Cristo em nossas vidas. E nós precisamos nos atentarmos a isso, nos atentarmos a aprender aquilo que é a verdade e seguirmos diante de Deus com cuidado, com equilíbrio, sem cairmos nessas prisões, atentar para nosso próprio interior e ver as transformações que o próprio Evangelho da verdade absoluta de Cristo está operando em nós. Como estamos tratando as pessoas à nossa volta, o nosso próximo, como estamos lidando com as questões da palavra de Deus, os ensinamentos. Tem gente que tropeça em coisas banais, em coisas mínimas e deixa de crer. A fé, ela traz consequências. Muitas das vezes é retirado de nós muitas coisas que nós apreciamos, que nós não desejaríamos que fossem retiradas. Mas acontece, porque Deus tem uma promessa maior para cada um de nós. Um alvo estabelecido por Ele para cada um de nós de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento mental, para que nós chegamos a um nível de vida melhor, mais consciente, de interação com Deus, até alcançarmos os céus. Que essa palavra nessa tarde permaneça ou fique em seu coração e que você tenha bom proveito de estar ouvindo essa mensagem. Eu te agradeço em nome de Jesus.